Depressa, Cavaleiros da Esperança. Resta pouco tempo para retornar ao futuro. A ampulheta estelar está prestes a derrubar seus últimos grãos da areia do limite do tempo. Saori Kido, a deusa Athena, usa o punhal de Criso tirando sua própria vida para salvar Seiya. Imediatamente após isso, um cosmo começa a emanar da pulseira de flores, enrolada no pulso do Cavaleiro de Pégaso no santuário. Uma nova batalha está prestes a iniciar. Confira agora o antepenúltimo capítulo da temporada final, da única continuação canônica da série clássica de Saint Seiya Next Dimension, inédito e completo, lançado hoje no Japão, com minha tradução e narração exclusivas em primeira mão. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saori segura o punhal de Criso que Odisseu lhe apontou e encosta em sua garganta. Ela revela que veio ao passado com a intenção de morrer desde o início para salvar Seiya, que se tornou seu escudo para protegê-la. Odisseu diz que todos os cavaleiros existem para proteger Athena e que é natural que sacrifiquem suas vidas por ela. Mas Saori rebate, pois seus cavaleiros são amigos insubstituíveis que protegem o amor e a justiça na terra. Ikki, Shun, Yoga e Shiryu começam a chorar. Athena tira sua própria vida, deixando todos em silêncio, inclusive Odisseu, que fica perplexo e confuso, pois não sabe como isso salvará Seiya. A pulseira de flores no pulso de Saori começa a brilhar. No santuário, nos tempos atuais, Marin e China tentam tirar a espada de Hades que está cravada no peito de Seiya. Porém, só de tocarem nela, recebem um choque como um raio e caem. Toma, o anjo enviado por Calisto do Monte Olimpo, ressurge inesperadamente. Ele segura a espada de Hades e pede que Marin e China o ajudem. Os três agarram a espada, mas são surpreendidos por um grande impacto. Nesse momento, um cosmo é liberado da pulseira de flores do pulso de Seiya. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 116, o Sinal da Flor. No santuário, no ano de 1990, a pulseira de flores no pulso de Seiya continua liberando um cosmo. O cavaleiro permanece de olhos fechados na cadeira de rodas, desde que recebeu o ataque do Imperador Hades nos Elísios. Assim, a espada invisível permanece cravada em seu peito, prestes a perfurar o coração de Pégaso. Essa é a maldição de Hades. De repente, os laços de flores se desfazem e emanam um grandioso brilho. Toma, o anjo do Olimpo, China de Ofiuco e Marin de Águia, que tentavam remover a espada de Hades, observam a luz sem compreender o que isso significa. A corrente de flores rapidamente envolve a espada do Rei das Trevas e para seu movimento, impedindo que ela atinja o coração de Seiya, salvando sua vida. Marin se pergunta se essa é a bênção de Athena, já que foi a deusa que colocou a pulseira no pulso de Seiya antes de viajar no tempo. O santuário do passado está em colapso, desmoronando. Na lendária casa de Ofiuco, Saori tirou a própria vida diante de Ikki, Shiryu, Yoga, Shun e Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro. A pulseira de flores na mão de Athena também brilha, que em seguida se desmancha e voa. Não apenas a de Saori, mas os laços de flores de Andrômeda, Fênix, Cisne e Dragão também se desenrolam pelos céus. Elas se juntam, formando um caminho de flores que sobe até o céu. Odisseu compreende o significado dessa corrente de flores. É o caminho para retornarem para o futuro. Não tem dúvidas que é a única forma de se salvarem. É como uma corda que salva a vida no limiar da morte. O caminho ultrapassa a ampulheta estelar e continua a marcar o limite do tempo estabelecido pelo deus Cronos para voltar ao futuro. Odisseu podia ver duas correntes da vida, mas uma delas desapareceu. Não tem dúvidas que pertence a Athena. Odisseu segura Saori em seus braços. Ele não permitirá que ela morra, muito menos os cavaleiros daquela época e os que vieram do futuro. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Em Florença, Alone continua preocupado com seu amigo Tema. Diante de Sasha, a deusa Athena daquela era, o Pégaso do passado permanece com a espada de Hades cravada em seu peito. Alone pede que ele o perdoe, mas Tema diz para não se preocupar. Na primeira vez que se encontraram, ele salvou sua vida, e é por isso que lhe fez uma promessa. Irá proteger Alone sem hesitar, mas Tema perde a consciência. Alone se desespera gritando por seu amigo. Implora para que aguente firme. Alone vê a espada prestes a tomar a vida de Tema. Ele não tem escolha, precisa puxá-la de qualquer maneira, mas é inútil. Ela não se move. Se continuar assim, Tema morrerá. Nesse instante, a pulseira de flores em Sasha brilha intensamente. Ela permanece adormecida, mas a luz emitida pelo laço se conecta com as correntes de Tema e Alone. As três cadeias de flores brilham juntas e desmancham. Assim, a pulseira de flores dos três amigos se unem e formam uma única corrente e começa a se enrolar na espada
espada de Hades. A Loni não pode acreditar. Na infância, Sasha disse que aquelas pulseiras de flores, mesmo que se desmanchem como papel, não podem ser cortadas nem mesmo pelos deuses. O laço que os une é eterno. Mesmo que murchem e desapareçam, continuará a proteger os três. A Loni percebe que a corrente de flores está salvando a vida de Tema. Nesse momento, a espada envolvida pela corrente de flores arde intensamente. A espada começa a afundar em Seiya aos poucos novamente. A maldição da espada de Hades é realmente poderosa. Continua muito próximo do coração de Pégaso. Com Saori nos braços, Odisseu ordena que os cavaleiros se levantem. Deve usar seu último poder e todas as suas forças para se erguerem. Ikki, Shun, Yoga e Shiryu ficam de pé. Precisam levar Athena com eles de volta para sua época. Porém, os cavaleiros de bronze se preocupam com a situação de Seiya. Ainda não o salvaram. Mas Odisseu acredita no motivo pelo qual Athena arriscou sua vida. Não pode permitir que o sacrifício dela seja em vão. Acredita em Athena. Embora seja uma deusa, possui um corpo de um ser humano. Odisseu finalizou os primeiros socorros, mas não sabe o que pode acontecer no futuro. Diz a Ikki que de agora em diante é com eles. Odisseu não poderá mais ajudá-la. Fênix segura Saori nos braços e agradece a Odisseu. Estão felizes de tê-lo conhecido. Odisseu sorri e seus sentimentos são recíprocos pelos cavaleiros do futuro. Não há mais tempo. Faltam apenas alguns segundos para encerrar o tempo da ampulheta estelar. O último grão da areia estelar está caindo. Odisseu de Serpentário grita para que partam agora. Os jovens guerreiros se despedem do lendário Cavaleiro de Ouro. Dizem adeus a Odisseu. Os cavaleiros de Athena sobem pelos céus através da corrente de flores. O mais nobre cavaleiro da história jamais será esquecido por eles. A ampulheta estelar é completamente destruída com o fim do tempo de Cronos. A corrente de flores atravessa as dimensões e surge em Florença, envolvendo a espada cravada em Tema. A Loni não sabe de onde essa nova corrente surgiu. Não entende o que está acontecendo. Os laços de flor cobrem toda a espada de Hades, que começa a ser queimada pelo devastador poder. A Loni não pode acreditar. A espada está desaparecendo do peito de Tema. O mesmo ocorre com a espada invisível no peito de Seiya. A espada de Hades desaparece completamente diante dos olhos de Toma, Marin e China. Seiya está salvo. A maldição da espada de Hades foi removida completamente do corpo de Pégaso. A casa de Ofiuco continua desmoronando. Odisseu tem certeza que mesmo que os cavaleiros de bronze e Athena retornem em segurança, no futuro há outra batalha que os aguarda. Com eles desaparecendo de lá, o colapso do céu e da terra será encerrado. Tudo retornará ao estado original. Tudo, inclusive suas memórias. Será como se nada tivesse acontecido. Tema e os cavaleiros de ouro daquela época, a partir de agora, finalmente entrarão em uma verdadeira guerra santa contra o exército de Hades. E Odisseu retornará ao mundo dos mortos e o templo de Serpentário desaparecerá. Odisseu diz adeus a Athena, sua deusa, e aos cavaleiros do passado e do futuro. A casa de Ofiuco se torna ruínas. Resta apenas os escombros do lendário templo de Serpentário, portador da serpente. No poço que leva ao Tártaro, a voz de Asclépio ecoa dizendo que jamais desistirá. Não importa quantos milhares de anos se passem, tem certeza que retornará uma vez mais e dominará a terra, já que Asclépio é imortal. O grande inimigo de Athena gargalha nas profundezas do Tártaro. O santuário retorna ao estado normal e é banhado pela luz do sol. Não há mais o templo de Ofiuco, apenas as 12 casas do Zodíaco. Tudo no passado voltou ao normal e a consciência de Seiya. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Odisseu, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.